Vamos mergulhar direto nesse estudo de caso, que é um verdadeiro quebra-cabeça de direito civil. Sabe quando alguém simplesmente desaparece no mundo, sem deixar rastro e sem deixar ninguém para cuidar das coisas? Pois é, o nosso Código Civil, lá no artigo 22, diz que o juiz precisa declarar a ausência dessa pessoa e nomear um curador para proteger o patrimônio dela. É uma medida de segurança, sabe? Mas a grande questão que surge na prática é: quem assume essa bronca quando a pessoa deixa uma família cheia de gente querendo o posto? A resposta, acredite, foge bastante do senso comum. A história aqui é a seguinte: o João sumiu, desapareceu do domicílio, ninguém sabe, ninguém viu, e ele não deixou nenhum procurador para administrar os bens dele. O Ministério Público entrou na jogada, o juiz bateu o martelo e declarou a ausência. Agora, ele precisa escolher um curador, e a disputa está entre três pessoas: a esposa da qual ele já estava separado de fato, o pai dele e o filho único. Quem será que a lei prefere nessa hora para cuidar de tudo? Para entender essa confusão, a gente precisa olhar de perto para os personagens dessa trama. No centro de tudo, temos a Maria. Ela é casada com o João, mas, e aqui está o detalhe de ouro, eles estão separados de fato há 3 anos. Ou seja, no papel são casados, mas na vida real já não dividem o mesmo teto há um bom tempo. Depois temos o Mateus, que é o pai do João, vivinho da Silva e pronto para assumir a responsabilidade. E por último, o José, o filho único. Guarda bem a situação de cada um, porque a letra fria da lei vai atuar como uma peneira implacável com esses 3 nomes. E aí, o que a lei fala? O artigo 25 do Código Civil é o nosso mapa do tesouro, e ele é super rigoroso. Ele diz com todas as letras que o cônjuge é o legítimo curador, desde que não esteja separado judicialmente ou separado de fato há mais de 2 anos. Faz sentido, né? A lei presume que se o casal já não vive junto há tanto tempo, a pessoa perde aquela preferência natural para cuidar do patrimônio do ex-parceiro. E detalhe, é uma ordem obrigatória. O juiz não pode simplesmente ignorar e escolher quem ele acha mais legal. Então, olhando para as opções que a gente tem na mesa, podemos riscar a alternativa A sem dó nem piedade. Por quê? Bom, ela sugere que a Maria ou o José assumiriam a critério do juiz. Tem 2 erros grotescos aí. Primeiro, a Maria está separada há 3 anos e a lei só tolera 2, ou seja, ela está fora. Segundo, essa história de a critério do juízo não existe aqui. A ordem da lei é vinculante, amarra o juiz. Ele só decide por conta própria se não sobrar absolutamente ninguém da lista legal. A alternativa B comete exatamente o mesmo pecado. Ela tenta colocar a Maria no jogo de novo, junto com o pai, o Mateus, e joga a responsabilidade para o juiz decidir quem seria o melhor. Qualquer cenário que tente salvar a Maria como curadora, ou que passe a ideia de que o juiz tem liberdade de escolha nessa fase, está frontalmente contra a lei. Então, a gente também passa um belo traço vermelho nessa aqui. E a alternativa E, que tenta emplacar a Maria sozinha. Mesma coisa. Ser apenas casada no papel não salva o dia. O fato de estarem separados de fato por um tempo que ultrapassa aqueles 24 meses do artigo 25 tira dela qualquer legitimidade automática. É como se a lei dissesse: sinto muito, seu tempo de preferência já passou. A gente precisa seguir para o próximo da fila. Bom, se a esposa está fora do jogo, para quem vai a bola? É aqui que a gente precisa ler o parágrafo 1º do artigo 25, que resolve o resto da charada. Ele diz assim: na falta do cônjuge, a curadoria passa para os pais ou para os descendentes, nesta exata ordem. Reparem bem na força dessa expressão, nesta ordem. A legislação desenhou uma hierarquia muito clara, colocando os pais na frente dos filhos para proteger os bens do ausente. Gente, atenção máxima agora, porque essa é a grande pegadinha jurídica do caso. A situação foi desenhada de propósito para te fazer tropeçar. Sabe por quê? Porque a gente está muito acostumado com a lógica de herança do direito das sucessões, onde os filhos sempre vêm antes dos pais, certo? Mas, na curadoria de um ausente, o Código Civil dá um verdadeiro cavalo de pau e inverte essa regra. Na hora de administrar os bens de quem sumiu, a lei acha mais seguro confiar primeiro na experiência dos pais e só depois nos filhos. E é exatamente por causa dessa regrinha invertida que a gente derruba a alternativa C. O nosso instinto natural gritaria para escolher o filho único, o José, né? Parece o óbvio. Mas ele perde legalmente a vez para o próprio avô nesse cenário de administração de ausência. É um detalhe técnico, sutil, mas que muda absolutamente tudo. Pode riscar o José da nossa lista. O que nos deixa com a nossa resposta certa, absoluta e indiscutível. A alternativa D. Como João desapareceu, a Maria está inabilitada por causa do tempo de separação e a lei manda chamar os pais antes dos filhos. Quem tem que assumir toda a gestão do patrimônio é o Mateus, o pai do João. O juiz simplesmente obedece a esse comando e assina embaixo. Para fechar a nossa análise, fica aquela reflexão. Quantas vezes exceções bem específicas na lei
viram de cabeça para baixo o que a gente acha que é o senso comum no direito. Esse caso mostra de forma brilhante como é perigoso confiar só na intuição ou misturar lógicas de áreas diferentes como sucessão e ausência. Ficar de olho na letra fria da lei é o que salva o raciocínio no fim das contas. Espero que esse detalhamento tenha deixado tudo super claro para todo mundo. Até a próxima!